Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Falávamos algumas meditações atrás sobre as duas forças do exemplo. O esplendor da verdade, das convicções que têm os educadores, família ou outros, e o esplendor da virtude. E vamos entrar agora nesse segundo item, a virtude. É óbvio que a conduta virtuosa é um jato de luz muito mais importante que as palavras. Santo Antônio de Pádua dizia que virtudes como a humildade, o desprendimento, a paciência e a obediência são outras tantas línguas e que nós falamos essas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. Já nos ocupamos do exemplo que em geral devemos dar com a conduta. Sem repetir o já visto, vamos considerar agora especificamente a irradiação das virtudes como tais. Isso impõe algumas reflexões. Desde já, desejo advertir que neste item, vamos entrar concretamente nos pais, pai e mãe. Como começo de conversa, vale a pena recordar que o próprio Cristo é quem faz fincapé na importância das nossas virtudes para sermos luz. Vós sois a luz do mundo. Brilha a vossa luz diante dos homens, de modo que vejam as vossas boas obras, as vossas boas ações, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus nos fala de boas ações, boas obras. E é bom ter presente que no Novo Testamento, como um eco dessas palavras de Cristo, as expressões obras da luz, frutos da luz, armas da luz, quase sempre se referem às virtudes, sobretudo nas cartas de São Paulo, quer às virtudes teologais, fé, esperança, caridade, quer às cardinais, que são as virtudes humanas, opostas aos vícios. Sobre as virtudes teologais, que são as máximas, luminárias, refletiremos um pouco no final desta obra, que está mais destinada a pensar no exemplo das virtudes humanas. Agora vamos focalizar as virtudes humanas, que é preciso que os pais possuam e pratiquem, para poderem assim inculcá-las, contagiá-las aos filhos. Dessas virtudes, o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: as virtudes humanas são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade que regulam os nossos atos, ordenando as nossas paixões, os nossos impulsos emocionais e guiando-nos segundo a razão e a fé. Propiciam assim facilidade, domínio e alegria para levar uma vida moralmente boa. Pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem. Todas as virtudes humanas, que são muitas, giram à volta das 4 virtudes cardeais, que quer dizer, na realidade, virtudes eixo. Essas 4 virtudes que muitos de nós sabemos de cor: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Um filho ganha personalidade e consistência de caráter na medida em que adquire as virtudes humanas. O Catecismo diz que essas virtudes são as que, com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. Sem virtudes humanas seriamente adquiridas, os filhos crescem como um garoto doente do mal dos ossos de vidro,
que teve a desgraça esse garoto de cair nas mãos de pais irresponsáveis. Pode estar alimentado com capricho, vestido com o bom e o melhor, educado com os melhores mestres. Se os pais não cuidam de amparar e escorar a fragilidade do filho com as soluções médicas e tecnicamente mais eficazes, virá uma fratura atrás da outra e, afinal, a incapacitação ou a morte do filho. A pais, e agora vou pedir mais uma vez desculpas por ser um pouco rude, a pais que criam os filhos para que muito cedo acabem reduzidos a cacos. Claro que não desejam isso, não querem, mas agem para que isso aconteça. Dão-lhes, assim eles o julgam, o melhor possível em tudo, menos na formação moral, que é a formação do caráter e da conduta. Não cultivam neles desde a primeira infância virtudes sérias como o incentivo do seu exemplo constante e com o acompanhamento de um treino prático, paciente, pedagogicamente acertado, positivo, não na base de imposições e proibições, positivo, incansável. Contentam-se com ver que são bons meninos, cheios de boa vontade e de bons sentimentos, ainda que não tenham virtudes, e assim, sem reparar, os deixam abandonados aos seus caprichos, ao seu celular, às suas molezas e desordens, às suas pequenas ou grandes rebeldias, os deixam com ossos de vidro na alma, desde que tirem notas mais ou menos boas. Não apanhem doenças nem vícios maiores e não criem encrencas por aí. Por exemplo, gravidez precoce. Tudo bem. Não, tudo mal. Sem virtudes, a boa vontade e os bons sentimentos são como um pássaro de asa quebrada. Eu vou terminar referindo-me a uma das belas histórias de Guimarães Rosa, muito linda, que conta fala de um casal de garças alvíssimas, como ele diz, que apareciam ano após ano junto do riachinho Sirimim. Uma delas, atacada por um bicho do mato, foi achada um bom dia enroscada em folhagens e cipós com uma asa estraçalhada. Guimarães Rosa diz: durou 2 dias. Poeticamente acrescenta: morreu muito branca, murchou. Meu Deus, eu não gostaria que isso se pudesse aplicar como epitáfio para o filho de ninguém. Mas é preciso que os pais acordem e se preparem.